Boa noite, irmãos. A graça e a paz do Senhor Jesus. Amém. Gostaria de convidar os amados nessa noite a pegar a sua Bíblia e a me acompanhar numa leitura que se encontra no livro de Josué, capítulo de número 7. A partir do verso 1, nós vamos ler alguns versos, tá bom? Para nós pensarmos aqui, Josué, capítulo de número 7, verso 1. Se você encontrou, diga graças a Deus. Amém. Glória a Deus. Que o Senhor nos abençoe nessa noite. Josué capítulo 7, a partir do verso 1, o texto diz assim, irmãos: E prevaricaram os filhos de Israel no anátema, porque Acã, filho de Carme, filho de Zabdi, filho de Zerá, da tribo de Judá, tomou do anátema, e a ira do Senhor se acendeu contra os filhos de Israel. Enviando, pois, Josué de Jericó alguns homens a Ai, que está junto a Bet-Avém, da banda do oriente de Betel, falou-lhes dizendo: Subi, espiai a terra. Subiram, pois, aqueles homens e espiaram a Ai. Voltaram a Josué e disseram-lhe: Não suba todo o povo, suba alguns 2.000 ou 3.000 homens a ferir a Ai. Não fadigues ali todo o povo, porque poucos são os inimigos. Assim, subiram lá do povo alguns 3.000 homens, os quais fugiram diante dos homens de Ai. E os homens de Ai feriram deles alguns 36. E seguiram-no descendo desde a porta até Sebarim, e feriram-no na descida. E o coração do povo se derreteu e se tornou como água. Amém, irmãos? Queria que você permanecesse com a sua Bíblia aberta, porque nós vamos ler alguns outros textos. Mas o meu desejo aqui nessa noite é compartilhar, é dividir com a igreja alguns pensamentos e alguns ensinamentos que nós temos tido nesse início de ano. Nesse início de ano, eu e a minha esposa, a gente tem se debruçado sobre o livro de Josué e procurado aprender lições preciosas. E nós ainda não terminamos o livro, nós estamos lendo os capítulos, mas o que Deus já ministrou no nosso coração, eu queria compartilhar com vocês. E esse compartilhamento, esse dividir desses pensamentos, tem uma razão, porque desde o início do ano, quando nós temos buscado ao Senhor, Deus tem falado muito conosco sobre a história de Josué, e nós decidimos ali realmente aprender mais do que o texto bíblico diz. Esse ano para nós, ou para mim pessoalmente, é um ano de muitos desafios. E quando na virada do ano nós ficamos pensando acerca de 2021, Deus começou a ministrar sobre nós esse texto do livro de Josué. Quando nós chegamos no capítulo 1, e foi bem ali especificamente que Deus começou a ministrar ao meu coração, depois do coração da minha esposa, nós vemos um Josué que ele está recebendo uma mensagem de Deus. Quando nós olhamos o capítulo 1, embora a Bíblia especificamente ela não vá dizer como é que estava Josué naquele momento, mas quando nós olhamos para o texto e vemos o que Deus está tratando com Josué, nós podemos perceber sim como é que estava o ânimo e o coração de Josué. E ali no capítulo 1 nós podemos perceber que Deus está fazendo duas coisas com ele. A primeira coisa, Deus está encorajando Josué. E a segunda coisa, Deus está dando direcionamento. E o que Deus foi ministrando no meu coração, irmãos, antes mesmo de eu começar a ler o livro, só lembrando desse capítulo 1 e pensando nos meus desafios, na minha vida, é que, guardado aqui as devidas proporções, eu estava meio que semelhante a um momento igual de Josué, um momento de desafio. E quando nós pensamos e refletimos um pouco, e começamos a olhar ali para como estava Josué ali no capítulo 1,
nós entendemos o que estava sobre os ombros dele, quais eram as responsabilidades e como estava o seu coração. Nós temos que lembrar que Josué 1, ele está ali agora com uma responsabilidade muito grande, porque Moisés, o grande líder de Israel, Moisés, que foi um homem profundamente usado por Deus, um instrumento de Deus, usado para tirar Israel do Egito. Moisés foi usado como um libertador. Moisés foi um homem usado como um profeta no meio de Israel. Moisés foi um legislador, ele foi um juiz, ele foi um homem de grande vulto no meio do povo de Israel. Moisés era um homem, e o texto bíblico diz, amigo de Deus, sobre o qual Deus falava face a face. Um homem de grande intimidade, um homem que caminhou por mais de 40, ou pelo menos 40 anos ali, conduzindo Israel. E agora esse homem morreu. E agora o texto, quando nós chegamos em Josué capítulo 1, Moisés já estava morto. E para você entender o tamanho do peso de Moisés para a nação de Israel, a nação observou 30 dias de luto, pela perca do líder querido, do líder amado. E agora Josué está aqui com essa responsabilidade de conduzir uma nação, de substituir um líder profundamente carismático e profundamente ligado a Deus, sobre o qual o povo tinha um grande respeito. E agora Josué precisa tomar o lugar deste homem como líder desta nação, e não só isso, ele também agora precisa concluir o que começou através da vida de Moisés. Porque em Êxodo capítulo 3, verso 8, Deus diz para Moisés lá na sarça ardente, que ele ia para o Egito, e iria tirar Israel da sua escravidão, mas não só isso, iria conduzir Israel para uma terra grande, larga, uma terra boa, uma terra que ali mana leite e mel. Então, agora Josué, além de substituir essa liderança, ele tem que também agora concluir algo que foi uma promessa que Deus deu para o povo. E quando nós lemos Josué ali 1, nós vemos este homem sobre essa perspectiva, com muitos desafios à frente. É por isso que eu penso que a minha vida, ela está numa mesma situação. Nós temos alguns desafios pela frente. Eu tenho algumas coisas à minha frente, sobre qual, olhando aqui de janeiro de 2021, eu não tenho nenhuma noção do que vai acontecer, mas olhando para a Bíblia, irmãos, a única coisa que eu posso ter certeza é que o Senhor estará comigo todos os dias. Então, Josué 1, ele reflete isso, um homem, e aí Deus vem e fala com ele: Josué, ser forte e ser corajoso, tenha bom ânimo. E eu não sei aqui como é que está a sua vida exatamente nesse dia, irmão, janeiro de 2021, mas o que eu entendo da palavra de Deus é que Deus está falando comigo e com você: tenha bom ânimo, ser forte e corajoso. E olha só, Deus não fala isso, irmão, numa perspectiva de simplesmente dizer. Deus não quer que você simplesmente pense como algo motivacional, como se você conseguisse arrancar forças de você mesmo para ser forte e corajoso. Não, Deus dá uma argumentação poderosa para que Josué seja forte e corajoso. Ele diz: seja forte e corajoso, porque eu sou com você. Então, irmãos, nós podemos sim crer que Deus vai nos abençoar, podemos sim levantar a cada dia, olharmos e sermos fortes e corajosos, ainda que as perspectivas ao nosso redor estejam difíceis, simplesmente pelo fato de que Deus disse que estaria conosco. Não é algo que meramente está em mim, mas é algo que vem do alto, é algo que Deus coloca em nós, é algo que Deus nos promete, e que o Espírito dele nos impulsiona no nosso coração. Encorajá-lo. Deus está encorajando, tenha coragem. Sabe por quê, irmãos? Deixa eu dizer algo, sabe por que Deus está encorajando? Dizendo para ele: tenha coragem, ser animado, porque o medo, ele nos paralisa. Porque o medo, ele rouba forças. Eu já passei por momentos, irmãos, de medo de coisas à frente, sobre os quais eu estava me sentindo plenamente sugado, sem energia, sem ânimo.
E quando nós estamos assim, muitas vezes nós não temos nem ânimo de buscar a Deus. Você sabe que precisa de Deus, mas o medo está sugando as suas energias, sugando o seu ânimo, e você não tem força sequer para buscá-lo. Talvez essa seja a sua situação aqui hoje. Mas Deus está dizendo: tenha ânimo. Não tenha ânimo porque tem uma vacina. Não tenha ânimo porque a economia vai melhorar. Não tenha ânimo porque Deus está com você. É isso. Perspectivas celestes, não meramente humanas. Porque Deus está conosco. O nosso Deus não é os homens, não são eles que nos socorrem. Nossa perspectiva, a base sólida sobre qual eu e você devemos nos firmar todos os dias, é que o Senhor está conosco. Deus está com você. Quando o mundo cai ao seu redor, o Senhor está com você. Quando os dias difíceis aparecem, o Senhor está com você. Quando lágrimas nascem dos nossos olhos, quando o medo se apresenta, lembremos-nos: o Senhor está conosco. Ele prometeu. Todos os dias. Todos os dias. É isso que Deus faz. Mas Deus não só encoraja, Deus agora direciona. No capítulo 1 nós vemos Deus dando direcionamento para Josué, dizendo: Josué, medita na minha palavra de dia e de noite. Em outras palavras, me busque, ouça-me, aprenda. Aprenda de mim, viva o que eu te ensinar, porque certamente, se você estiver nessa perspectiva, Josué, ninguém vai resistir diante de você, nenhum inimigo susterá diante de ti. Ao ler o capítulo 1, surgiu no meu coração o desejo de continuar lendo, mas dentro dessa perspectiva. Eu comecei a olhar assim, irmãos, como que uma lupa para quais seriam as atitudes de Josué a partir desse diálogo de Deus com ele. E eu comecei a olhar para ver se Josué realmente iria obedecer ao Senhor, iria meditar na palavra, iria tomar cuidado nos detalhes, observando a lei de Deus, para que Deus pudesse abençoá-lo. E aí seguiu a minha leitura, e eu queria aqui, de uma forma panorâmica, ir tratando capítulo por capítulo, e os aprendizados que nós podemos ter acerca disso. Josué capítulo 1, nós já vimos, Deus fala com ele. Quando nós chegamos em Josué capítulo 2, Josué ainda não iniciou a batalha, mas ele tem uma estratégia no coração, na mente, que ele aprendeu com Moisés. Ele separa 2 homens e manda esses homens ir espiar Jericó, que é a primeira cidade que ele tem que conquistar. É uma estratégia que ele viu Moisés fazer. Ele viu o antigo capitão, a antiga autoridade, o antigo comandante fazer, e agora ele começa a andar naquilo que eu chamo de algo que ele aprendeu, automático. Então ele envia espias para Jericó. Josué capítulo 2 vai dizer que os espias visitam a cidade, são descobertos. Uma mulher, uma prostituta da cidade chamada Raabe, esconde esses homens. Esses homens fazem uma aliança para que a Raabe seja salva no momento da invasão. E Raabe diz algo importante para aqueles espias. Diz: olha, toda a cidade de Jericó está com o coração derretido e com medo, porque eles ouviram dizer, nós ouvimos dizer do que Deus fez com Israel lá no Egito. Esses homens voltam, e aqui nós temos que perceber e reparar qual é o relatório que os espias dão para Josué. O relatório é: a cidade está com o coração derretido, certamente o Senhor entregou nas nossas mãos. Vamos para o capítulo 3. Capítulo 3 é a grande travessia do Rio Jordão. Irmãos, e nós não podemos ler Josué ou pensar Josué desconectado do livro de Êxodo, porque Josué, ele é como se fosse uma nova etapa na história de Israel. Josué é um ciclo diferente que Deus começou no livro de Êxodo. Quando nós pensamos na libertação de Israel como nação, tendo Moisés como instrumento, nós lembramos logo ali no início, esse povo caminhando, vendo a mão poderosa do Senhor, mas na fuga, eles se deparando com o Mar Vermelho.
E ali, olhando para frente, vendo o Mar Vermelho, olhando para trás, vendo Faraó com seus carros, ali Deus diz para Moisés que Deus abriria o Mar Vermelho e que o povo passaria por ele. É um ciclo que se está começando aqui nesse relacionamento, porque lembra, são dois propósitos: libertar e conduzir até a terra. Nesse primeiro propósito, então, Deus abre o Mar Vermelho, o povo atravessa e Faraó é tomado no mar e o seu exército é morto no Mar Vermelho. Agora nós vemos uma sequência de um ciclo, um novo início, uma nova etapa. Deus olhando agora não para Moisés, mas para Josué, e dizendo: Josué, manda, ordena que os sacerdotes pisem no Rio Jordão, porque certamente eu vou abrir as águas do Rio Jordão. E ele semelhantemente também passa pelo Rio Jordão. No capítulo 4, nós vemos Deus ordenando que eles construam um memorial para que não se esquecessem do que Deus fez com ele, para que as próximas gerações olhassem para aquele memorial e perguntassem: o que é isso aqui, pai? E vocês vão dizer para os seus filhos: esse memorial feito de pedras simboliza, significa, lembra que o Senhor nos fez atravessar o Rio Jordão de pés enxutos. Nós chegamos no capítulo de número 5. No capítulo de número 5, Deus, irmãos, através de Josué, diz: Josué, nós vamos entrar agora numa aliança, nós vamos entrar numa batalha, mas tem algo que precisa ser feito. Os homens de Israel precisam ser circuncidados. Quando nós olhamos para a história de Israel no livro de Êxodo, nós vemos que os homens que saíram do Egito foram circuncidados. Mas como eles murmuraram no deserto, todos eles morreram no deserto. Esta segunda geração, que agora tem Josué no comando, são jovens homens que ainda não haviam sido circuncidados. A circuncisão é uma aparência, algo externo no corpo do homem, mas que revela algo muito poderoso, revela a aliança que Deus tem com o seu povo. E aí Josué toma uma atitude e vai circuncidar todos os homens. Eu quero aqui, irmãos, pensar algo com você. Humanamente falando, eu acho que Josué foi bem corajoso a fazer isso. E eu vou te explicar por quê. Josué agora, ele já atravessou o Jordão, ele já está instalado numa campina muito próxima a Jericó. E aí agora ele vai pegar todos os homens, incluindo os homens de guerra, e vai circuncidá-los de uma vez. E você sabe que a circuncisão é como se fosse uma cirurgia no órgão sexual masculino, feita, olha o texto, com facas de pedra. Essa circuncisão, meus amados, deixava o homem inutilizado, sem força para a batalha por alguns dias. Josué, diante do inimigo, ele pega o seu exército e o torna falando assim de uma forma bem direta, ele inutiliza o seu exército humano durante uns 3, 4, até uma semana. O que parece loucura humana é na verdade sabedoria, porque ele sabe que se não estiver em aliança com Deus, a vitória não acontecerá. E aqui nós aprendemos algo, ou continuamos aprendendo algo, irmão. Aquilo que Deus nos direcionar, o comando que Deus nos der, aquilo que a palavra dizer para nós, aquilo que o Espírito Santo, mediante a Escritura, revelar para nós, por mais que seja loucura, por mais que nos deixe em alguma situação difícil, nós temos que obedecer ao Senhor, porque somente em Deus teremos vitória. Loucura, você toma todo o seu exército e inutiliza ele para ser atacado. Mas foi Deus quem mandou. Nós precisamos estar aliançados com o Senhor. Josué capítulo 5 ainda, irmãos. Depois da circuncisão, Josué celebra a Páscoa com a nação de Israel. E olha, nós estamos aqui olhando esse homem, esse líder. Ele está ouvindo Deus,
ele está lendo a lei de Deus, ele está colocando, ele está se esforçando para fazer aquilo que a lei de Deus ordena, ele está demonstrando o desejo de estar aliançado com Deus, ainda que isso custe. Agora eles celebram a Páscoa, eles lembram quem eles eram no Egito, eles lembram dos feitos poderosos de Deus, os libertando. Eles lembram que eles estão prestes a concluir algo que Deus começou há 40 anos atrás. Eles lembram que eles estão chegando próximo de tomar posse da grande promessa de Deus. E eles lembram quem é que deu a promessa e quem é que vai cumprir a promessa, que é o Senhor. Ainda no capítulo 5, após a celebração da Páscoa, o texto diz que Josué ele está diante de Jericó. Ele vê um homem de guerra, com uma espada desembainhada, uma espada nua. E ele chega para o homem e diz: você é do nosso exército ou você é do exército inimigo? E o homem diz para ele: nenhum e nem outro. Eu sou o comandante do exército do Senhor. Irmãos, aqui o texto vai dizer que Josué imediatamente se prostra e olha para aquele comandante e diz: o que fala, porque o seu servo te ouve. Qual é a orientação? O que eu preciso fazer? E ele se inclina. Aprendo algo poderoso aqui também, irmãos. Quando nós estamos vendo esta cena, nós estamos vendo duas autoridades. Nós estamos vendo um homem que é o supremo comandante da nação de Israel, o líder máximo, colocado por Deus, comandante. Não há homem acima de Josué. Mas quando Josué se depara com o comandante do exército do Senhor, imediatamente ele se inclina em sinal de humildade e servidão. E o que eu aprendo, irmãos, é que talvez nós sejamos autoridades em alguns lugares. Você é autoridade na sua casa, você é um líder, você direciona pessoas, você tem pessoas sob o seu comando. Mas deixa eu te dizer algo, irmãos, a maior autoridade é o nosso Senhor. Nós temos que aprender a nos inclinar diante dEle. Nós temos que aprender a reconhecer a soberania, a autoridade e o poder de Deus e nos inclinar. Porque é muito comum líderes, e aí eu estou falando de líderes religiosos, que vão tomando posição de autoridade, que chega um momento que não se inclinam mais diante de Deus, que perdem a identidade, que deixam de se prostrar diante do Senhor, que deixam de reconhecer quem dá a vitória, deixam de reconhecer a dependência. Não importa em que nível o Senhor nos coloque, sempre diante de Deus a nossa posição é de joelhos, é prostrado com o rosto em terra. Lançar a minha coroa aos pés do Senhor Jesus. Ele é o supremo comandante. Quando eu vejo essa cena, irmãos, eu fico muito impactado. 2 comandantes e um reconhecendo e se prostrando e dizendo: pode falar que o teu servo está te ouvindo. Aquele comandante diz: Josué, tira a sandália dos seus pés, porque a terra que você está é santa. A terra que Josué estava era Canaã. Canaã um dia foi conhecida como uma cidade pecadora, uma terra onde se derramou sangue inocente, uma terra onde se praticou por aqueles povos que ali está a prostituição cultural, sacrifício de criança, toda sorte de idolatria. Uma terra manchada de sangue. Mas quando Deus entrega aquela terra para Israel, Deus diz: esta terra é santa.
Tira a sandália dos seus pés, Josué, porque Deus chegou aqui e santificou este lugar. Isso nos traz responsabilidade, isso trouxe responsabilidade para Josué. Lembre, Josué, que Deus é santo, está colocando você numa terra santificada, sejam santos também. E quando nós conhecemos a história de Israel, isso é tão sério, que quando Israel se desviou de Deus, Deus tirou eles da terra. O que Deus fez com os cananeus, o que Deus fez com todos aqueles povos, Deus um dia fez com a nação de Israel, tirando eles porque deram as costas para o Senhor. As nossas vitórias são santificadas em Deus, são santas, são memoriais, não são apenas para nos satisfazer, mas são para dizer que Deus é santo, Ele está conosco. Não se desvie da presença do Senhor, não se perca com as vitórias que Deus te der, não se esqueça quem te deu. Lembre-se, tudo que Deus te dá é santo, fique em santidade. Aí, irmãos, chegamos em Josué capítulo 6. A campanha da guerra começa. Até aqui Josué está, checklist, ok. Aí, Deus já encorajou, deu o direcionamento, ele foi colocando a casa em ordem, ouvindo Deus, tem um encontro com o supremo comandante do exército de Deus, se inclina e agora ouve a instrução. Ali Deus começa a dar a instrução, olha, em Jericó, você vai rodear a cidade, os sacerdotes, começa a dar toda a estratégia para eles, irmãos. Josué ouve a estratégia, exatamente como Deus falou, ele coloca em prática. E no capítulo 6 ainda, nós vemos Jericó caindo ao chão, as muralhas caindo ao chão, e Israel invadindo, tomando posse, cumprindo o que Deus ordenou. A vitória havia sido dada, a primeira campanha havia sido vitoriosa. Mas, nesta campanha, algo aconteceu. Deus diz para Israel, em Jericó, na primeira cidade, vocês vão exterminar tudo, e todas as riquezas vocês não tomarão para si, as riquezas ficarão comigo, o ouro, a prata, tudo ficará com o Senhor. Todo o povo cumpriu, e um homem chamado Acã, ele não obedece, e ele, no momento da guerra, ele toma para si uma capa e algumas peças de prata. E aí nós chegamos no capítulo 7, que nós acabamos de ler para introduzir aqui a mensagem. Jericó cai. Agora a próxima cidade é uma cidade chamada Ai. É uma cidade menor que Jericó. É uma cidade talvez não tão fortificada quanto Jericó. A Bíblia diz, próprio livro de Josué, que habitavam ali por volta de 12.000 pessoas. Então, podemos presumir ali que devia haver em torno de 3.000 ou 4.000 homens de guerra. 12.000 pessoas. Josué teve a sua primeira vitória retumbante, aquela vitória que dá um testemunho bonito, muralha caiu, tomamos posse. E agora, Josué, ele vai continuar no padrão. O que ele faz? Manda 2 espias. Envia 2 espias que vão até a cidade de Ai. Chegando lá, os espias fazem o percurso e voltam para Josué. Agora olha só, o texto que nós lemos fala do relatório desses espias. Esses espias dizem para ele, olha Josué, fica tranquilo. A cidade lá, ela é, digamos assim, menos fortificada, ela é menos forte, o exército não é tão grande, não precisa subir com todo mundo. Suba apenas com uns 2.000, 3.000 homens, e nós vamos chegar lá e nós vamos acabar com tudo.
Irmãos, Números, o livro de Números, se não me engano, capítulo 26, um pouco antes de eles entrarem ali nessa batalha, é feito um censo em Israel, um levantamento. E dentro desse levantamento apurou-se que essa segunda geração tinha em torno de 600 mil homens de guerra. E aí o espia chega para Josué e diz: Josué, manda só uns 2, 3 mil, porque a cidade não é tão fortificada. Josué ouve o que os espias dizem, envia em torno de 3 mil homens. Esses homens vão para lá e sofrem uma derrota humilhante. São obrigados a sair correndo, fugir, dando a costa para o inimigo, e 36 homens morrem. O texto diz que quando o povo soube desta derrota, o coração do povo de Israel agora é que se derreteu. Não dos inimigos, agora o povo derreteu o coração de medo. E Josué foi buscar ao Senhor. Aqui nós vemos o primeiro erro de Josué. E eu quero compartilhar uma impressão que eu tive. É claro que o erro, nós sabemos o porquê. Aqui, lendo, tendo a história na mão, nós sabemos que Deus estava irado com o seu povo, porque alguém desobedeceu o Senhor. Porque alguém da tribo, um homem chamado Acã, da tribo de Judá, ele desobedece frontalmente o Senhor e faz o que não era para fazer. Deus se ira, tira a sua mão, e agora o exército de Israel está sozinho, está sem a presença e a aliança de Deus. E eles vão lá e sofrem a derrota. Josué começa a clamar: Senhor, o que aconteceu? E ele começa a argumentar, ele começa a dizer na sua oração: Deus, nós sofremos uma derrota tão humilhante, como é que as outras nações agora vão nos olhar, vão achar que podem nos vencer, e o seu nome, Deus, não será exaltado, não será grande. E Deus diz para ele: Josué, por que você está com a cara no chão? Você não sabe que tem pecado no meio do povo? Irmãos, essa resposta revela o caráter de Deus. Josué está dizendo: olha, Deus, o seu nome não vai ser engrandecido. Deus, eu não estou preocupado com isso. Eu estou preocupado porque tem pecado no meio de uma nação que eu chamei para ser santa e refletir a minha glória. E a minha ira está sobre vocês. Se vocês não tirarem o pecado do meio, eu não sou com vocês mais. Josué, no direcionamento de Deus, ele vai investigando, há um processo, uma CPI, e se chega no homem que fez o mal, e ele é extirpado de Israel. Você pode me dizer: pastor, mas essa derrota se dá porque Josué não sabia. E este é justamente o ponto, irmãos. Deixa eu dizer algo para você. Quando nós lemos até o capítulo 12, Josué, ele tem basicamente 4 campanhas de guerra. Ele destruiu 31 reis em 4 campanhas de guerra. A primeira campanha de Jericó, a segunda campanha de Ai, a terceira campanha, a partir do versículo de número 9, se eu não me engano, ele se une contra 5 reis. 5 reis fazem uma aliança e vêm contra ele, ele vence. A outra campanha e última, diversos reis se unem. A Bíblia diz que os exércitos desses reis juntos pareciam a areia do mar, de tanta gente que tinha, e Deus deu a vitória para Josué. Foram 4 campanhas, 31 reis derrotados. E se você perceber, em cada campanha, Deus fala com Josué, mas aqui, na primeira campanha de Ai, Deus não fala e ele não vai buscar a Deus. Sabe o que ele faz? Ele prefere ouvir o que os seus espias estão dizendo. Ele prefere ouvir uma visão humana, um panorama humano, a voz humana, uma perspectiva humana, natural, mas ele não se dá a buscar a Deus.
Porque se Josué clamasse ao Senhor, ou aguardasse Deus se manifestar, como tinha feito em Jericó, ele perceberia que tinha um problema no meio de Israel, e ele ia corrigir o problema primeiro. Ele decide, diante da vitória grandiosa que ele teve em Jericó, e diante de um relatório favorável ali dos seus espiões, ele decide que ele está apto sozinho para ir para a batalha. E ele sofre uma derrota humilhante. Isso nos traz um alerta. Isso me faz pensar e deveria nos fazer pensar. Se nós queremos, irmãos, que 2021 seja um ano de conquista, nós precisamos estar constantemente buscando o Senhor. É mais ou menos assim. Você começa a campanha, 12 dias, começa acelerado e Deus começa a manifestar. Da estratégia da vitória você vai. E aí você vai, daqui a pouco, quando chega no meio do ano, você já não está orando tanto, você já teve umas vitórias aí, você já está na celebração, aí você já não busca, você já não ora, você já se distancia, você vai diminuindo o ritmo, daqui a pouco você está no piloto automático. Achando que é só seguir em frente que Deus vai seguindo você. Achando que é só ir fazendo as mesmas coisas que Deus vai ser obrigado a ir seguindo você. Não, meu irmão, não é Deus que depende de nós, somos nós que dependemos dEle. A estratégia dEle, o direcionamento é dEle. Escute, no deserto não é Israel que se move e a nuvem vai atrás. É a nuvem da glória de Deus que se move, Israel tem que entrar debaixo. A impressão que eu tenho de Josué é que ele foi soberbo. Ele não se apercebeu. E eu quero compartilhar só mais um texto com você, para a gente ter essa diferenciação. Capítulo 8. Se Josué 7 fala da primeira investida, Josué 8, Deus está falando de uma segunda investida. Agora é a segunda vez que eles vão contra a cidade. Olha só, verso 1. Então disse o Senhor a Josué, Josué 8:1: não temas e nem te espantes. Toma contigo presta atenção, toma contigo toda a gente de guerra. Levanta-te e sobe a Ai. Olha que te tenho dado na mão o rei de Ai e o seu povo e a sua cidade e a sua terra. Farás, pois, a Ai e ao seu rei, como fizeste a Jericó e ao seu rei. Salvo que para vós saqueardes os seus despojos e o seu gado. Põe emboscada na cidade por detrás dela. Olha aqui para mim. Primeira investida em Ai. Josué decide ouvir o seu espia, não busca o Senhor e sobe com 3.000 homens. É derrotado, humilhado, 36 homens morrem. Aí ele busca Deus, ouve Deus, coloca a casa em ordem, e olha só, agora Deus vai falar com ele. E Deus começa: Josué, vamos lá, vamos voltar para onde você sofreu a sua derrota. Nós não vamos pular Ai, não vamos deixar Ai para trás não, porque você está com trauma de derrota. Não, aonde você sofreu a derrota sozinho, se você estiver com Deus, Deus vai dar a vitória. É para voltar lá, é para resolver. Mas eu tive essa decepção, eu me dei mal, porque você estava sozinho, porque você não ouviu a voz do Senhor, porque você confiou no braço da carne. Agora é tempo de ouvir ao Senhor, e se o Senhor der direcionamento, vai na fé, meu irmão, vai dar certo em nome de Jesus. A diferença não é o local, a diferença é quem você está servindo, quem está te comandando. Aí ele ouve. E Deus diz o seguinte para ele: olha, de novo Deus está encorajando, eu vou te dar, eu vou te entregar na sua mão. Mas olha só a diferença. Deus diz: você não vai subir com 2 ou 3 mil, você vai subir com todo o exército de Israel. Percebe a diferença?
E tem mais, você não vai subir de qualquer jeito não, eu vou te dar uma estratégia de emboscada. Não é do seu jeito, é do meu jeito. Irmãos, fica claro a diferença quando nós fazemos ou quando nós deixamos Deus dar as estratégias. É claro, quando eu quero fazer do meu jeito, o resultado de que quando eu me coloco diante do Senhor, eu digo: Senhor, como é que é para fazer? Josué, ouvindo seus homens, subiu de qualquer jeito, sem estratégia, com 3.000 homens. Deus, no comando, diz: sobe com todo mundo e escuta a estratégia que eu vou te dar. Sabe, irmãos, quando nós olhamos para a Bíblia, para homens, nós aprendemos com os acertos e nós aprendemos com os erros. A Bíblia não faz questão de esconder os erros dos homens de Deus. Todo homem de Deus tem um erro, com exceção de Jesus Cristo, que se tornou homem. Todos os demais têm um porém na sua biografia, e Deus não esconde, porque com os erros nós aprendemos também. Se 2020 foi um ano Moisés para nós, e entenda a comparação que eu vou dizer, Moisés no sentido de perca, Moisés no sentido de que sobreveio algo de repente e nós ficamos meio que atordoados, sem saber o que fazer. E é assim que eu faço essa comparação com a minha história. Um ano que veio abrupto, como um rolo compressor, com tantas coisas. Nossos planos foram desfeitos, ou pelo menos um pouco bagunçados. Tivemos que nos correr para nos adaptar. Mas deixa eu dizer algo para você: chega um momento em que temos que deixar de ser como Moisés, nesse sentido de perca e não saber o que fazer, e devemos ser como Josué, olhando para Deus e dizendo: Deus, o que é para fazer a partir de agora? Que 2021 seja um ano de conquista. Nós já sofremos o abalo, puxa o ar. O que é para fazer agora, Deus? Vamos lá, o que é para fazer? Tem batalha? Tem. Tem inimigos fortes? Tem. Tem muralhas? Tem. O peso da responsabilidade é grande? É. Mas o que é para nós fazermos? Os meus ouvidos estão abertos para o Senhor. O que o Senhor quer que eu faça? Qual postura o Senhor quer que eu mude? O que eu preciso, Deus? Eu quero ser um Josué. Eu sei, irmãos, que eu sou homem e eu vou errar esse ano. Mas que até nos erros e nos tropeços que eu porventura possa ter, o Senhor possa me ensinar. Eu quero aprender. Mas eu quero romper esse ano, irmãos, com testemunhos da grandeza, da graça, do poder, da misericórdia e da bondade de Deus comigo. Conquistando, avançando, como Josué foi em Deus. Amém? É um panorama. As lições que eu aprendi com o meu amigo Josué. O que Josué me disse nesses dias, ainda está me dizendo, ainda estou lendo. Tem muita coisa para me aprender ainda. Mas eu queria compartilhar, dividir isso com vocês. E que o Espírito Santo conduza cada um de nós. Começamos muito bem, irmãos, buscando ao Senhor. Começamos bem, clamando, buscando, consagrando, entregando-nos diante de Deus. Continuemos firmes nesse propósito, amém? Podemos orar? Você pode se colocar de pé? Eu não sei como é que está o teu coração hoje. E eu não vou julgar você se você dizer que está com medo, porque eu já tive medo e ainda estou lutando. O que eu posso dizer para você é que
o antídoto para todo medo é a palavra de Deus, é o caráter de Deus, é quem Ele é. E tudo o que Deus se revelou para nós é o suficiente, irmãos, mais do que suficiente, para que nós tenhamos ousadia e coragem e força. Tenha força, tenha ânimo. Não tenha ânimo com as notícias do noticiário, dos homens, somente com as perspectivas. Tenha ânimo com aquilo que Deus está dizendo para você. Ele está com você, todos os dias. Nas dores, nas lutas, nas guerras, na paz, Deus está conosco. E eu queria que você rasgasse seu coração nesse tempo agora, e expusesse ao Senhor como é que você está. Você que ouviu a voz dEle, agora é tempo de dizer: Senhor, eu quero estar próximo, eu quero te ouvir, e eu quero estar com o Senhor. Pai, em nome de Jesus Cristo, colocamos-nos como igreja do Senhor, Pai, como aqueles que foram escolhidos por Ti, e sobre o qual o Senhor nos deu um selo e uma promessa poderosa, que o Senhor estaria conosco todos os dias, até o tempo em que o Senhor virá nos buscar. Sobre esta promessa e sobre a revelação de um Deus que é todo-poderoso e que está no controle de todas as coisas, sobre a revelação de um Deus que cumpre aquilo que estabelece e que promete, sobre a revelação de um Deus que é poderoso, que tem o controle de todas as coisas, sobre a revelação de um Deus que também tem misericórdia e graça para nós, sobre a revelação de um Deus que nos comprou com alto preço para caminhar e para nos dar a vitória, sobre a revelação de um Deus que vem ao nosso encontro, que nos busca quando mesmo nós queremos nos esconder. Sobre esta revelação, Senhor, nós queremos nos firmar, nós queremos, ó Pai, nos estabelecer sobre a pedra, Senhor, sobre a rocha, que é o Senhor Jesus. Nós queremos enfrentar as lutas, as dificuldades, as lágrimas, os dias difíceis, porque a promessa poderosa de que o Senhor é o meu pastor, e não me faltará o Senhor nesses dias, nos dias bons e nos dias ruins, não faltará a presença de Deus. Senhor, através do Teu Espírito Santo, gera no coração hoje, agora, pelo poder da palavra e pelo poder do Teu Espírito, uma mudança na mente, uma mudança profunda no coração. Senhor, essa mudança seja o Gênesis, o início, meu Pai, de uma nova caminhada, de um novo tempo. O Senhor sabe que como homens precisamos de encorajamento. O Senhor sabe que como homens temos momento que precisamos da Sua voz. O Senhor sabe que como homens temos momentos que precisamos, Senhor, da Sua gloriosa presença, palavra. O Senhor sabe que nós somos dependentes. Nós queremos lembrar, Senhor, as palavras de Jesus Cristo em João capítulo 15: sem mim vocês nada podem fazer. Nós, Senhor, que dedicamos e decidimos entregar as nossas vidas ao Senhor e Te chamar, Jesus, não só de Salvador, mas de chamar de Senhor. Queremos, Senhor, nos inclinar. Sabemos que o Senhor é o comandante supremo de Deus. Queremos nos inclinar ao Senhor, sabemos que Jesus é Deus, e a Ti nós nos inclinamos, e a Ti nós buscamos. Confessamos sim os nossos medos, mas queremos, Deus, sair diferentes aqui. Queremos, Senhor, ser tocados pelo Teu Espírito Santo. Peço agora, Espírito, vá tocando as nossas vidas. Lugares, ó Senhor, onde só o Senhor pode tocar. Feridas que só o Senhor pode curar, bloqueios, círculos viciosos de pensamentos que só o Senhor pode quebrar mediante o poder da Sua palavra e da Tua presença.
Transforma, Senhor. Muda-nos, não há esperança sem o Senhor. Nós não conseguiremos sem o Senhor. Nós declaramos isso nessa noite. Seja conosco, Pai. Seja conosco em todo o tempo nessa caminhada. Nós entregamos, consagramos a nossa vida a Ti, Jesus. Eu consagro a minha. Eu Te entrego, Senhor, pedindo força, ânimo, graça e coragem, Pai, para este ano. No nome de Jesus.